Pessoal, vamos para o último vídeo agora, da última parte, que é falando então sobre os elementos que compõem o sangue. Então vamos lá, olha só. É pelo sangue que circulam os nutrientes, o oxigênio, o gás carbônico, outros resíduos produzidos pelas células durante as suas atividades. Mas do que o sangue é formado? E aí a gente tem uma pequena ilustração sobre as propriedades do sangue. Então, olha só, aí tem um vaso sanguíneo, e aí é como se tivesse tirado uma camadinha do vaso para olhar o sangue lá dentro, e está dizendo, então, que o sangue é composto por hemácia, plasma, leucócito e plaqueta. Mas, professor, o que é isso? E aí eles têm, então, olha que interessante, quatro ilustrações. Então, olha só, as hemácias, que a gente viu no vídeo, as plaquetas e aqui do lado, ó, os leucócitos e também mais hemácias. Ok, pessoal? E aí, então, continua-se explicando um pouco mais sobre o que é cada um desses itens que compõem o sangue. Mas para a gente saber um pouquinho melhor, a gente vai assistir um outro vídeo rapidinho também. Já voltamos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre os componentes sanguíneos. O sangue humano faz parte do sistema circulatório, formado também pelo coração e vasos sanguíneos. Sua principal função é a distribuição dos nutrientes, gás oxigênio e hormônios para as células de todo o corpo. Em um indivíduo adulto, circulam em média 5 litros, variando de acordo com o peso. O nosso sangue é formado basicamente por uma parte líquida, chamada de plasma, constituída por água, proteínas, gases e nutrientes, na qual estão mergulhados uma parte sólida, os leucócitos, as plaquetas e as hemácias. O plasma é responsável por transportar os elementos figurados e substâncias dissolvidas, como nutrientes e medicamentos. É também através do plasma que circulam elementos nutritivos necessários à vida das células. Os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, são células que atuam no sistema de defesa do organismo contra a presença de elementos estranhos a ele, como, por exemplo, bactérias, vírus, protozoários, além de toxinas. As plaquetas são fragmentos sanguíneos que circulam na corrente sanguínea e participam do processo de coagulação do sangue. Já as hemácias, que também são conhecidas pelos termos glóbulos vermelhos ou eritrócitos, têm como função principal o transporte de oxigênio para os tecidos. Os componentes sanguíneos são formados através de um processo chamado de hematopoese. Acontece especialmente na medula óssea e, em menor grau, em alguns órgãos pertencentes ao sistema imunitário. A hematopoese inicia-se com uma célula-tronco pluripotente, que por divisão assimétrica tanto pode autorrenovar-se como também dá origem às distintas linhagens celulares. As células-tronco mieloide originam hemácias, plaquetas e também algumas células do sistema imunológico, como monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. As células-tronco linfóide originam apenas linfócitos T e B e células NK, também conhecidas como natural killer ou assassinas naturais. Quanto às características das hemácias, ainda na medula óssea, imaturas são chamadas de reticulócitos. Na maturação, perdem seu núcleo e vão parar na corrente sanguínea. Estão em maior quantidade no sangue e sua concentração normal média é de 5 milhões por microlitro de sangue. Apresentam um formato bicôncavo, o que facilita as trocas gasosas por aumentar a superfície da célula. Carrega em seu interior a proteína hemoglobina, relacionada com o transporte de gases. Por falta de um núcleo, não apresentam capacidade de divisão celular. Por conta disso, morrem em 120 dias. A hemoglobina
que a proteína presente nas hemácias é capaz de se ligar a moléculas de oxigênio e assim transportá-las pelo corpo. A hemoglobina é o pigmento respiratório que dá a cor avermelhada no sangue, sendo mais difundido entre os organismos. O nome hemoglobina reflete a sua estrutura química, pois consiste em uma proteína de estrutura globular associada ao grupo M. Esse grupo se trata de uma estrutura anelar chamada porfirina, formada por 4 unidades combinadas com um íon de ferro. Nos pulmões, as moléculas de hemoglobina das hemácias se ligam a moléculas de gás oxigênio, formando um complexo chamado oxihemoglobina. Quando as hemácias chegam aos tecidos com baixa concentração de oxigênio, a diferença de concentração e estabilidade da oxihemoglobina provoca a dissociação entre hemoglobina e oxigênio, liberando-o para ser utilizado na respiração celular. Cada molécula de hemoglobina é capaz de se ligar a 4 moléculas de oxigênio. Como cada hemácia possui cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina, cada hemácia é capaz de transportar aproximadamente 1 bilhão de moléculas de O2. As plaquetas são estruturas sanguíneas que, diferentemente das hemácias e leucócitos, não são células, mas sim fragmentos citoplasmáticos formados a partir de megacariócitos. Em média, um indivíduo adulto normal apresenta de 125 a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico e cerca de 30 mil são formadas diariamente. Por ser fragmentos, essas não apresentam núcleo, sendo, portanto, anucleadas, além de possuir um formato discoide. As plaquetas apresentam tempo de circulação no sangue bastante reduzido, demorando em média 10 dias para serem removidas. As plaquetas possuem diversas funções, mas a função hemostática é a mais conhecida. Isso quer dizer que uma plaqueta auxilia na reparação de lesões vasculares, impedindo a ocorrência de hemorragias. Mas para que isso aconteça, é necessária uma série de modificações das plaquetas. Vale destacar que não é somente as plaquetas que estão envolvidas nesse processo. São necessários também fatores de coagulação, fatores fibrinolíticos e células endoteliais. E por último, os leucócitos, ou glóbulos brancos. Essas células são incolores, de formato esférico e atuam na defesa do organismo, agindo contra infecções, doenças, alergias, resfriados e, em algumas ocasiões, podem atacar os tecidos do próprio corpo, originando doenças autoimunes. Realizam a diapedese, ou seja, passagem de célula sanguínea através das paredes dos capilares. Existem diversos tipos de leucócitos, onde cada um tem um papel específico no sistema imunitário. Além disso, possuem células produtoras de anticorpos. Mas como o mecanismo de ação dos leucócitos é complexo e variado, fique ligado nos próximos vídeos, onde falaremos exclusivamente deles. Pessoal, então a gente viu um pouquinho mais assim, até mais do que a gente poderia tá vendo agora sobre a composição do sangue. A gente viu como que é complexo esse processo de composição do sangue humano, e como ele é responsável por várias coisas do nosso corpo que a gente às vezes nem imagina. Para terminar então essa sequência, a gente fala um pouco aqui na apostila, acompanhando um pouco sobre a saúde e a circulação, qual a relação que tem a circulação do nosso sangue pelo corpo com a nossa saúde. E aí então fala-se um pouco sobre as doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, como a professora já falou para vocês no começo da aula, que são a causa de morte de muitas pessoas e que elas se desenvolvem no corpo humano em virtude de vários fatores, relacionados principalmente à alimentação, ao estresse, hábito de fumar, hereditariedade, mas também, como não está aqui, está um pouco mais para baixo, ao sedentarismo, a falta de atividade física, para a gente ver então como que é importante que a gente se alimente bem, que a gente beba água suficiente e que a gente se movimente. E para terminar, olha aqui embaixo, dia 29 de setembro é considerado o Dia Mundial do Coração.
Olha que interessante. Então tem um dia separado aí no nosso calendário, no mundo inteiro, para a gente poder tirar um pouco do nosso tempo para pensar um pouco, para refletir um pouco sobre esse órgão que é tão importante para a vida, né? E aí a gente termina essa aula com mais atividades. Então a gente tem bastante atividades que a professora vai mandar então na semana que vem as correções para vocês, tá bom? Mas eu espero que vocês se arrisquem, que vocês façam, porque vocês viram como que é interessante descobrir mais curiosidades sobre o corpo humano, não é mesmo? O corpo é a nossa base e a gente não conhece ele, a gente tem que conhecer o quanto a gente puder. Certo, pessoal? Então, até mais, hein?